Muito bem, nós estamos começando mais um programa Trocando Ideias, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. Uma igreja para você e para sua família, uma igreja bíblica, uma igreja contemporânea, uma igreja relevante, uma igreja missionária. Esta igreja é pastoreada pelo reverendo Arivaldo Dias Casimiro, um amigo precioso, um homem de Deus, pastor de ovelhas, um missionário. Eu quero muito convidar você e sua família, você que talvez esteja aí na Grande São Paulo, desigrejado, ou talvez precisando de uma igreja para cuidar da sua casa, da sua família, para pastorear vocês. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros quer ser esta igreja. Este programa, Trocando Ideias, tem o propósito de responder algumas perguntas que nos são enviadas. Se você tem alguma pergunta que gostaria que fosse aqui respondida, manda para nós. Teremos muito prazer em contemplá-la aqui. No programa de hoje, nós vamos tratar de 3 perguntas. A primeira delas é a seguinte: pastor, eu cresci na igreja, li a Bíblia inteira, mas ainda tenho medo de não ser salvo. Pois bem, salvação de fato não tem nada a ver com frequentar a igreja a vida inteira, nem mesmo ter lido a Bíblia toda. Isso pode facilitar, mas isso não é a razão essencial para uma pessoa ser salva. Ninguém é salvo porque frequenta esta ou aquela igreja. Ninguém é salvo porque já leu a Bíblia tantas vezes. A salvação é uma dádiva de Deus, uma oferta da graça de Deus, que você recebe mediante a fé em Jesus Cristo. Você pode ser salvo fora da igreja, inclusive, na sua casa, dentro do seu carro. Se você se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus, no momento em que você crê, você tem a vida eterna. A certeza da vida eterna é possível ser recebida no momento que você crê. Jesus Cristo disse assim: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Disse ainda Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu dou a elas a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. O apóstolo João, quando escreveu sua primeira carta, escreveu-a para mostrar que nós não só podemos, mas devemos ter certeza da vida eterna. Está lá no capítulo 5, versículo 13. Filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna. Não tereis, tendes. A salvação não lhe é dada no finalzinho da sua jornada. Ao contrário, a salvação lhe é dada no começo da sua jornada. É no momento que você crê. Você pode e deve ter a vida eterna. Alguém diz: mas isso é presunção, isso é soberba, isso é arrogância espiritual. Bobagem. Eu pergunto a você: é soberba você crer no que a Bíblia diz? A nossa certeza de salvação não está fundamentada em quem nós somos, nem no que nós fazemos, mas em quem Deus é e no que Ele fez por nós. Então, é possível sim ter esta certeza. Segundo lugar, segunda pergunta: pastor, o senhor pode me explicar o que é milênio? Pois bem, a palavra milênio aparece somente em Apocalipse capítulo 20. Há alguns irmãos que creem, são chamados pré-milenistas, sejam históricos, sejam dispensacionalistas, sejam pós-tribulacionistas, sejam pré-tribulacionistas, acreditam que o milênio será um período de 1000 anos aqui na Terra, onde Jesus vai reinar
pessoalmente, fisicamente, aqui na Terra, como grande regente de todo o universo. Entretanto, esta não é a única maneira de ler esse texto. Desde Agostinho de Hipona, do século IV, V, até o século XIX, a Igreja cristã, inclusive todos os reformadores, acreditaram que o milênio não era literal. Assim como todo o livro de Apocalipse é fortemente simbológico, também o milênio o é. O milênio é o período que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. O milênio é esse período em que Satanás é impedido de impedir que as nações se rendam a Cristo diante da pregação do Evangelho. Porque Jesus é o mais valente que entra na casa do valente, amarra-o, tira-lhe a armadura e lhe diz: vide os despojos. De tal forma que a prisão de Satanás está ligada à primeira vinda e não à segunda. Mas o reinado das almas aí não é na terra, é no céu. A palavra trono no livro de Apocalipse só aparece 3 vezes na terra, e é o trono do diabo e do anticristo. Então, quando um crente morre, a sua alma é aperfeiçoada, conforme diz Hebreus, e entra na glória, e começa a reinar com Cristo. De tal maneira que, no nosso entendimento, o milênio é todo este período que vai da primeira vinda de Cristo à segunda vinda de Cristo. E que aqueles que estão reinando com Ele, as almas que estão reinando com Ele, são aqueles irmãos nossos que já nos precederam e estão com Ele lá, contemplando a sua face. É muito, muito importante você compreender que a ideia de um reinado físico, político, terreno, não foi o que Jesus ensinou. Ele disse para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Em outras palavras, o reino de Jesus não é geográfico, físico, é político, é um reino espiritual. É o governo dele no seu, no meu, no nosso coração. Onde uma pessoa se rende a Cristo, aí chega o reino, aí está o rei, aí está presente o reinado de Cristo. A última pergunta deste programa foi esta aqui: pastor, como é que nós podemos identificar uma seita? Uma seita. A pergunta é muito oportuna, porque você precisa distinguir o que é deficiência doutrinária e o que é seita. É possível que uma igreja evangélica tenha deficiências doutrinárias. Agora, seita é o tipo de comunidade, de instituição, de igreja, entre aspas, que nega pilares centrais da fé cristã. Por exemplo, quando alguém diz assim: não, a Trindade não existe, isso é uma doutrina, como eu diria, cláusula pétrea, não dá para mudar, é seita. Testemunho de Jeová, por exemplo, seita. Quando alguém diz para você assim: só Jesus, o sacrifício de Cristo não foi suficiente para você ser salvo. Para você ser salvo, você tem que crer em Jesus, guardar o sábado, guardar a lei, guardar isso, guardar aquilo. É seita. Porque está mexendo com um pilar central. É só a graça. E isso Paulo combateu lá na carta aos Gálatas, quando os judaizantes queriam que os crentes judeus guardassem a lei de Moisés e fossem circuncidados. A salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. O que sai disso é seita. Eu não acredito em penalidades eternas. Acredito no céu, mas não acredito no inferno, acredito no aniquilamento. É seita. Tudo aquilo que vem negar os pilares centrais da fé cristã é seita. A salvação pela graça, a doutrina da criação, a doutrina da providência,
a doutrina do governo de Deus, a salvação só em Cristo, pela graça mediante a fé, a necessidade do homem se arrepender e crer. A salvação não é pelas obras, não é pelos méritos. Vai existir a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos, o juízo final, novos céus e nova terra, condenação eterna. São doutrinas essenciais, não se mexe, não se mexe. Lá no passado, o reformador João Calvino diz que as marcas de uma igreja verdadeira são a pregação fiel das Escrituras, o exercício bíblico dos sacramentos e o correto uso da disciplina eclesiástica. Então, se acautele com as seitas. E se algumas igrejas têm deficiências doutrinárias, cabe-nos ajudá-las a compreenderem melhor a palavra de Deus. Este é o programa Trocando Ideias, um programa que pretende e deseja contribuir com a sua edificação espiritual, respondendo às perguntas que nos são enviadas. Eu quero agora renovar o meu convite a você para vir nos visitar na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Se você mora em São Paulo, está sem igreja, venha para cá, queremos ajudar você. Se você está procurando uma igreja para você criar os seus filhos, cuidar da sua família, nós queremos cuidar da sua família, todas as fases dela. Temos trabalhos especiais para crianças, para adolescentes, para jovens, para casais, para terceira idade, Ministério de Homens, Ministério de Mulheres, Ministério de Famílias, Ministério de Casais. É uma igreja para você. Venha. Nós temos cultos todos domingos, nessa quarentena aí, às 8 da manhã, às 11 da manhã, às 4 da tarde, às 7 da noite. Escola Dominical Online, todo domingo, 9h40 da manhã e 5h40 da tarde. Conexão com Deus, toda segunda, 20 horas. Mulher Esperança, toda terça-feira, 2h30 da tarde. Eu quero dizer outra coisa bonita para você. Hoje a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem uma TV web, 24 horas de programação no ar, com conteúdo bíblico para você e para a sua família. É só você acessar o canal de YouTube da Igreja IP Pinheiros e você vai ter todo esse acervo para abençoar e edificar a sua família. Deus abençoe muito a sua vida e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.